Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, do versículo 5 até o 10. Hoje vamos falar mais uma vez dos perigos mortais da língua, em especial blasfêmia. Que os amados estejam atentos a esta palavra. Diz a palavra do Senhor: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, porque Tu nos chama a atenção para que nós possamos nos portar em conformidade com a Tua vontade. E nessa noite quero clamar que Tu nos dê a direção desta palavra, desse ensinamento, que possamos aprender com Teu Espírito. Ó Espírito, ministra aos nossos corações, para que saiamos daqui convictos da necessidade de uma vida segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Os amados podem sentar-se. Amados, hoje o nosso tema tem tudo a ver com o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós temos olhado, a igreja tem olhado para o Espírito Santo e o visto como uma energia. Olha só, as pessoas olham para o Espírito Santo e não conseguem enxergar no Espírito Santo Deus. Mas a palavra diz que o Espírito Santo é Deus. Portanto, se o Espírito Santo é Deus, não é uma energia que faz coisas estranhas, que tira as pessoas da racionalidade e as fazem agir de forma irracional. O Espírito Santo, amados, ele trabalha de uma forma poderosa na vida do servo de Deus. E isto é muito interessante, porque a palavra do Eterno chama-nos a atenção para o Espírito como aquele que edifica a igreja, como aquele que ensina a igreja os passos que ela deve andar. Quando me refiro à igreja, amados, me refiro ao povo de Deus reunido, aqueles que amam o Senhor, e a Bíblia diz ainda que o Senhor disse: eu vos darei o Consolador. O Senhor foi levado aos céus e o Espírito Santo ficou. Ele veio para habitar em nossos corações e nos conduzir pelo caminho certo. Vale a pena ressaltar que todas as páginas da Bíblia são verdadeiras. Nós não podemos olhar para um texto bíblico e falar: não, isso aqui foi um erro do Moisés, isso aqui foi um erro do apóstolo Paulo. Não é bem desta forma. Quando nós fazemos isto, irmãos, também estamos falando contra o poder do Espírito de Deus, que é Deus. E o Senhor não erra. Se está na palavra, não há como nós, hoje, como igreja, procurar um jeitinho para que costumes, práticas sejam inseridas na liturgia, no culto. Mas tudo bem, é porque nós estamos no século 21. O Espírito Santo é do século 1. Olha só, passaram-se 20 séculos. Isso não existe, igreja. O Espírito Santo existe desde sempre. Ele é Deus. E é bom que isso fique bem frisado na vida da gente. Se o Espírito Santo é Deus, ele não erra. O Espírito Santo de Deus não erra, é imutável, é eterno, é poderoso, é uma pessoa. E a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, que tem decisões, ele age por si. Portanto, não é uma energia, não é um ser irracional como hoje vemos muitos pregadores
sei lá, atribuir ao Espírito Santo coisas do arco da velha. Meu Deus, e o Espírito Santo é o quê? Como atribuir uns costumes, umas práticas estranhas a Deus? Nós não podemos ver o Espírito Santo assim. Outro aspecto que é preciso levar em consideração é que a habitação do Espírito Santo é no coração do servo. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, entenda, o Espírito Santo anda com você 24 horas por dia. É dessa forma. Mas, se você curte o pecado, anda por caminhos equivocados, errados, o Espírito de Deus não está com você. Mesmo que os dons aflorem na tua vida. Mesmo que você fale línguas, tenha revelações, que você faça coisas estranhas na igreja, que você tenha unção disso, unção daquilo, não é de Deus. Porque o Espírito Santo só habita em templos puros. E a palavra fala isto. É preciso que o templo seja puro. Mas o que é a sujeira na vida do ser humano? É quando as obras da carne, elas encontram lugar. Quando a pessoa é mentirosa, ela gosta de confusões, contendas, gosta das coisas impuras, são beberrões, mentirosos. É só você ler sobre as obras da carne em Gálatas. Tudo aquilo, amados, não se aplica a um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Se porventura agem desta forma, o Espírito do Senhor não está nesta vida. Isso é para vocês entenderem quem é o Espírito Santo. É verdade que a blasfêmia, ela pode ser relacionada a Deus, a Jesus, mas a blasfêmia mais perigosa é a relacionada ao Espírito Santo de Deus. A palavra diz que há pecados que podem ser perdoados, porém a blasfêmia contra o Espírito, essa não tem perdão. E vocês vão entender hoje por que ela não tem perdão. Amém, queridos? Eu quero chamá-los a atenção para que estejam atentos a esta palavra, porque é uma palavra de Deus para o vosso coração, é uma palavra de Deus para a minha vida, para o meu coração. Amém? Mas vamos à definição de blasfêmia. Blasfêmia é um pecado grave, que envolve desrespeito ou insulto direto contra Deus, suas obras e o Espírito Santo. Amém? Blasfêmia, irmãos, é falar mal de Deus, de uma forma coloquial. Blasfêmia é falar mal de Deus, ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar, difamar, levantar-se contra o Senhor, dizendo mentiras a respeito de Deus. Quem blasfema, com certeza, mostra desprezo profundo, desrespeito profundo para com Deus. E é preciso um cuidado muito grande com relação a isso. Nós somos chamados para vivermos segundo o coração, segundo a vontade do Eterno. E todas as vezes que o homem foge dessa verdade, ele está negando o Senhor. E quando ele abre a sua boca, eis o poder mortal da língua que proferem palavras, sentenças que afasta o homem do Senhor. Amém, igreja? Nosso primeiro ponto nessa palavra, blasfêmia contra Deus, desrespeito à santidade divina. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Vamos publicar o texto bíblico para ficar mais fácil para os irmãos acompanharem. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Ouça só o que está escrito na palavra de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ainda, Levítico, capítulo 24, versículo 16. Levítico, capítulo 24, versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural,
blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Irmãos, no Antigo Testamento, eles viviam debaixo da lei. E a lei era extremamente severa. Extremamente severa. Quando nós, hoje, em nossos dias, estamos debaixo do cuidado, da misericórdia do Senhor, vivemos o tempo da graça. Certamente se vocês levantarem-se contra Deus e xingarem a Deus dos piores nomes, como vez ou outra vemos pessoas fazerem na televisão, por brincadeira, em filmes, coisas assim. Ah, mas é um filme, mas uma boca abriu-se para falar contra Deus. Alguém escreveu contra o Senhor. Estão blasfemando contra o Todo-Poderoso. Nos dias do Antigo Testamento, essas pessoas com certeza seriam mortas. Mas a sua graça e a sua misericórdia, a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. E hoje muitos são irreverentes, são blasfemos, desonram o Todo-Poderoso, desonram o caráter do Senhor. Mas a mão misericordiosa de Deus concede mais um dia para que essa pessoa possa reconhecer a necessidade de buscar o arrependimento e confessar os seus pecados, acertarem-se com o Senhor. Nós temos visto, amados, que muitas pessoas em nossos dias têm proferido palavras de maldição, expressões ofensivas a Deus, pessoas que abrem com prazer a sua boca para falar contra o Eterno. E quando é que as pessoas fazem isso? É quando elas olham para esses tempos secos que nós estamos aí vivenciando, essa seca difícil, intensa. Abre a sua boca, não para agradecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que em todas as situações sejamos gratos. É preciso sermos gratos ao Senhor. A pessoa abre a sua boca, fala contra Deus, murmura contra o Senhor, reclama do Todo-Poderoso, abre a sua boca e profere palavras pesadas contra o Todo-Poderoso. Eis a blasfêmia. O Senhor manda chuva, porque a chuva cai sobre os bons e os maus, assim está na palavra. Quando a chuva cai sobre os maus, e se ela cai um pouco mais uma vez, abrem a boca e murmuram, proferem palavras terríveis contra o Senhor. Questionam a glória de Deus, questionam o poder do Senhor. É como se eles estivessem falando: olha Deus, estou te ensinando a fazer as coisas. É assim, irmãos. Quando a pessoa reclama das chuvas, abre a sua boca para reclamar de Deus em relação às chuvas, ou da seca, ou outras situações, mas muitas outras situações, é o calor demais, é o frio demais, são as circunstâncias complicadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais um furacão para destruir muitas casas, muitas pessoas sofrerem. No Brasil, no sul do país, há pouco tempo, quantas pessoas perderam tudo e quantas pessoas proferiram palavras terríveis contra Deus, blasfemaram contra o Senhor. E eu quero chamá-los a atenção com relação à tua boca. Cuidado para você não olhar para Deus de uma forma, cuidado para você não falar contra Deus de uma forma que o desagrada. Cuidado, amados, ainda com expressões que atenta à glória do Senhor, atenta contra a glória do Todo-Poderoso. Há quantas pessoas que, por um motivo ou outro, seja de saúde, problemas financeiros, conjugais, enfim, problemas, olham para Deus e corajosamente, porque isso é uma coragem que vai levá-los para o inferno, mas é uma coragem, corajosamente: ah, Deus me odeia, olha o que Deus faz comigo, Deus só faz coisa ruim comigo. Já ouviram expressões mais ou menos assim? Não é? Ah, Deus só quer me destruir, Deus não me abençoa, Deus só faz coisas ruins comigo, Deus me odeia. É, amados, isso é blasfemar contra o Senhor, porque esta pessoa atenta contra o caráter de Deus. Se ela atenta contra o caráter, é impossível Deus odiar, Deus querer fazer o mal a alguém. Deus é amor. É preciso que o caráter de Deus fique frisado nessas situações. Amém?
Há outros ainda, e isso é mais comum do que parece, que abrem a boca cheia de dentes. Oh, misericórdia! Deus não existe. Deus não existe. Ah, isso aí, o homem veio foi do macaco. Ele que veio do macaco, não é? Ele acha que ele veio do macaco, ele veio do macaco. Os outros não, foram criação de Deus. Mas isso é blasfêmia. Escrevem livros blasfemos contra a glória de Deus, contra o poder do Senhor. Abrem a boca para contestar a glória do Eterno. Quantas pessoas, certamente você já ouviu isso também, a Bíblia, isso é palavra de homem, foi o homem que escreveu isso aí, e o homem escreve qualquer coisa, porque papel aceita tudo. Isso é blasfêmia contra Deus. Nesse caso, mais especificamente, contra o Espírito Santo. É blasfêmia. Cuidado, amados. Outra forma de blasfêmia, quando alguém assiste filmes que falam contra Deus, que ouvem músicas seculares, que atentam contra a moral, a glória, o poder de Deus, que tem prazer nessas coisas. Tudo isso são formas de blasfêmias contra o Todo-Poderoso. Mas glórias a Deus que esse tipo de blasfêmia, elas podem ser perdoadas. Se porventura a pessoa reconhece que estão erradas e buscam, arrependidos, buscam o perdão do Senhor, receberão com certeza o perdão do Todo-Poderoso. E glórias a Deus, porque eu acho que você já blasfemou assim, eu também já blasfemei. Creio eu que todos nós aqui, de uma forma ou outra, já blasfemamos contra Deus. Mas quando o Espírito Santo bate no coração da gente, você está errado, vivente, você está errado aí, O Espírito Santo nos convence de erro. Arrependidos nos confessamos o pecado, o Senhor nos perdoa. Amém? Mas o tópico 2, amados, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí não tem jeito. Este pecado não tem perdão. E as pessoas não entendem muito bem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E falam tanto de coisa por aí. Mas primeiro vamos para o texto bíblico. Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. São palavras de Cristo que foram narradas pelo evangelista Mateus. Cristo disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. Por isso que eu falei anteriormente, se você blasfemar contra o Senhor, contra Jesus, arrependido você recebe o perdão. Mas vamos lá. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito do homem, ser-lhe-ás isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Queridos, essa sentença de Cristo Jesus, ela é extremamente pesada. Muito pesada. E perigosa. Nós precisamos andar atentos à palavra de Deus. Eis o porquê que Cristo disse: vocês erram porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Não conhecem as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Eis o porquê Cristo afirma: nós temos o dever de conhecer a palavra. Imagino eu que todos que aqui estão presentes, esses que nos veem, nos ouvem pela internet, imagino eu que todos queremos ir para o céu. Só se o cara for meio doido de pedra aí, gosta de jogar pedra em avião, eu quero ir para o inferno, não sei o quê. Mas excetuando estes, todos querem ir para o céu. Não é verdade? Mas quantos têm observado a palavra de Deus, que é o manual, a orientação, que nos dá a direção para que nós possamos chegar ao céu? Veja, nós temos o dever de conhecer a palavra para não errarmos contra o Senhor. A Bíblia diz, Cristo Jesus diz, de uma forma bem clara,
que a blasfêmia contra o Espírito é descrita como um pecado imperdoável. Na verdade, irmãos, não existe outro pecado imperdoável. Todos os demais pecados, delitos, desobediência são perdoadas. Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus, esta não tem jeito. Não tem como a pessoa receber o perdão do Todo-Poderoso. Sabe por que não tem como receber o perdão do Senhor? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando você medita na palavra, há um texto que eu não separei para citar para vocês, mas há um texto na Bíblia que diz que é o Espírito Santo que convence o homem de pecado. É o Espírito de Deus que convence o homem de pecado. Mas, se o vivente, ele começa a falar contra o Espírito de Deus, batendo no Espírito de Deus, e eu vou dar exemplos práticos. Ao Espírito Santo de Deus é uma energia, forma de blasfemar contra o Senhor. O Espírito Santo de Deus age de qualquer jeito, assim, sei lá como é que é, blasfêmia contra o Espírito de Deus. Inventar coisa e falar que é o Espírito que está falando. Mais claro ainda, as revelações mentirosas, as profecias mentirosas, o dom de língua inventado que a pessoa fala, aquelas coisas lá que todo mundo fala as mesmas palavras. O Espírito Santo de Deus é tão limitado que ele só tem meia dúzia de palavras. Já notaram isso? Só meia dúzia de palavras. E virou até chacota, não é? Porque o povo aí fora, filhos das trevas, não perde a oportunidade de tanto repetirem a meia dúzia de palavras, já falam aí nos humor da vida, não é isso? Já viram? Todo mundo fala a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus é Deus. Se eu falo um tanto de palavras, meia hora, sei lá quantas palavras eu falarei aqui, imagine o Espírito Santo de Deus falar meia dúzia de palavras para todo mundo a mesma coisa. Isso é limitar o poder de Deus, é brincar com Deus. E como diz o ditado popular, é brincar com fogo. Porque o Espírito Santo é Deus, fogo consumidor. Mas por que a pessoa não recebe o perdão, irmãos? É algo interessante. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence de pecado, e quando convencidos de pecado, arrependidos, confessamos ao Senhor. Mas, se você levanta-se contra o Espírito do Senhor, blasfemando contra Ele, proferindo palavras ou atribuindo coisas loucas ao Espírito de Deus, você há de continuar nesse mesmo caminho até o fim da tua vida, porque o Espírito Santo, aquele que te convence de pecado, é rejeitado por você. Deu para você entender? Se você rejeita o Espírito Santo, fala contra o Espírito Santo, como é que ele vai trabalhar o teu coração para que você entenda que está errado, está em pecado, e arrependido confesse o teu pecado? Toda vez que o Espírito Santo tocar em você, você há de levantar-se contra ele. Eis a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Essa pessoa não se arrepende, cada vez mais mergulha nos seus pecados, na sua religiosidade sem Deus, e vai por aí de mal a pior. E a consequência de tudo isso, a condenação eterna. Amados, o Espírito Santo é extremamente sensível. Extremamente sensível. Nós que somos pentecostais, nós que cremos no mover do Espírito Santo de Deus, é necessário um cuidado extremo com o Espírito. Um cuidado extremo. Outra forma de blasfemar-se contra o Espírito Santo do Senhor, falei no início dessa palavra, é quando alguém pega a Bíblia, pega essa palavra. Tem muito crente que não acredita na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem muitos textos que crentes passou branquinho sobre ele. Lembra-se do branquinho, aquela coisa, corretor de texto? Tem alguns textos da Bíblia que os crentes passaram branquinho, porque está escrito aqui, mas a igreja age de forma diferente.
Está escrito aqui, mas o pregador prega diferente. Está escrito na palavra, mas a palavra não é obedecida. Mas eu quero chamá-los da atenção exatamente por isso, irmãos. Quem foi que escreveu a Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? Se você olhar pelo lado humano, 1500 anos, aproximadamente 40 e poucos escritores. Período de 1500 anos, 40 e poucos escritores. Mas, o que a palavra fala a respeito desses homens? Inspirados pelo Senhor. Homens inspirados. Literalmente, a Bíblia foi escrita por homem, mas homens inspirados pelo Senhor. Isso significa que quem inspira o homem é o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo encher o homem, trazer a revelação da palavra de Deus ao homem. E estes 40 e poucos autores da palavra, muitos não se conheceram, foram um período de 1500 anos. 1500 anos. Só o livro de Salmos, um período de quase 1000 anos para ser escrito. Porque os Salmos é uma coletânea de poemas, são diversos autores. Mas, aproximadamente 1000 anos para que ele fosse escrito. A partir do momento que alguém levanta a voz para dizer: isso aqui é de homem. Isso aqui é de homem. É o homem que falou isso aí, papel aceita tudo. É um blasfemo contra o Espírito Santo de Deus. E este, por não crer na palavra de Deus, não aceitar a palavra de Deus, como é que ele há de passar pelo processo do arrependimento? Difícil, não é? Portanto, igreja, chamo-lhes a atenção. Um alerta, na verdade. Cuidado com o Espírito Santo. Cuidado com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito de Deus ninguém brinca. Com louvores ninguém brinca. Com muitos pregadores que nós vemos contando mentira nos púlpitos, estão brincando com o Espírito de Deus. Esses não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Quem afirma isso sou eu? Se você crê dessa forma é porque você não conhece a Bíblia. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito de Deus. Porque é o que está escrito na palavra. É o que está escrito na palavra. Amém? 3. Blasfêmia contra Jesus. Blasfêmia contra Jesus. O homem blasfema contra Deus, Deus perdoa. O homem blasfema contra Jesus, Jesus perdoa. O homem blasfema contra o Espírito Santo, esse está lascado. Se ferrou, não tem perdão. Vê a seriedade. Mateus capítulo 12, versículo 24, mais uma vez Jesus afirmando: mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Blasfêmia contra Jesus Cristo. Amados, blasfemar contra Jesus significa ofender, desrespeitar, profanar a palavra, o caráter de Cristo Jesus. É desacreditar de forma deliberada, de forma consciente, quem é Jesus. Quem é Jesus? Blasfemar, irmãos, contra o Senhor é rejeitar a obra salvífica de Cristo. Deixou o céu, tornou-se homem. E Jesus não foi meio homem. Jesus era meio homem, meio Deus. Jesus era homem. Por isso que é possível imitá-lo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, porque Jesus estava como homem sobre a face da terra. Passou por todas as etapas. Nasceu bebê, foi preciso comer a papinha, fez o número 2 na fralda, ou sei lá como é que era usado antigamente. Fez xixi, foi cuidado por Maria e José, foram educados por Maria e José, ele aprendeu, foi preciso aprender as Escrituras, porque ele estava como homem, ele passou pelo processo humano. Ele se esforçou para conhecer as Escrituras e tudo relacionado a ele. Evidentemente que tinha um mover do Espírito Santo, como nós o temos hoje, se você é fiel. Mas
foi preciso pagar o preço, passar por todas as etapas. Esse amado Jesus, o Messias prometido, é rejeitado por tantos, por tantos. Oh, meu Senhor, uma obra que Ele fez por amor a nós, mas o homem... Olha, irmãos, eu tenho que chamá-los a atenção para um detalhe. Eu estou falando a respeito do homem, mas entenda, a palavra de Deus foi escrita para o povo de Deus. O povo de Deus são aqueles que chamam por Deus, os cristãos. Aqueles que estão no mundo, solto por aí, fazendo o que dá na telha, esses não têm compromisso com o Senhor, porque naturalmente já estão perdidos. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado e perdidos estamos. Portanto, se a pessoa está no mundo, consumindo drogas, bebendo, no adultério, na fornicação, na mentira, roubando, enganando e tudo aquilo mais. Esse pacotão das obras da carne. Para eles é natural. Já estão perdidos, naturalmente perdidos. A palavra é para aqueles que chamam pelo nome santo de Deus. Estes têm o dever de conhecer o Senhor. Amém? E quando a pessoa nega a divindade de Cristo, minimiza, irmãos, o sacrifício de Jesus. Jesus sofreu que só a misericórdia, impossível para nós descrevermos o sofrimento de Cristo, para que hoje pudéssemos louvá-lo, e a pessoa está aí, vou ficar em casa, vou assistir uma novela, vou assistir um Netflix da vida, hoje eu estou com preguiça, o dia está quente demais, vou ficar em casa. Isto é minimizar o sacrifício de Jesus, blasfemar contra Jesus. Jesus é a primazia, precisa ser a primazia na nossa vida. E o homem que ridiculariza a missão de Cristo, ridiculariza no aspecto de não dar valor, esse está blasfemando contra Jesus. E Mateus relatou esse momento em que Jesus olha para os fariseus. Os fariseus eram pessoas que entendiam da lei, e Cristo, Mateus 12, 24, falou a eles: ouvindo isto, disseram: este expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Os fariseus conheciam a lei, mas olharam para Jesus e blasfemaram contra Jesus. Amém? Fique atento. Acusaram Jesus de ter um espírito maligno. Mais à frente, Marcos capítulo 14, do versículo 61 até o 64, não vamos lê-lo, mas vemos que os judeus, mais uma vez, as autoridades, o sacerdócio judaico, negaram a divindade de Cristo e o acusaram de blasfemar contra Deus ao afirmar que era o Filho de Deus. Olha que loucura. A igreja olhou para Jesus, Jesus era judeu, estava dentro da sinagoga, o sacerdócio olhou para Jesus, os sacerdotes do templo: você está blasfemando contra Deus? Ninguém pode afirmar que é filho de Deus. Blasfemaram contra o Senhor. E ainda, quantos escarneceram de Cristo quando ele estava crucificado? Mateus capítulo 27, versículos 39 e 40. Jesus estava no seu pior momento como homem, pregado numa cruz, sofrimento que nós não temos a menor ideia de quão intenso era. Olharam para Jesus: não é o Filho de Deus? Você não é Filho de Deus? Você não é Filho de Deus? Por que você não desce daí? Por que você não desce daí, rapaz? Você não desce daí? Blasfemaram contra Jesus, escarneceram, zombaram de Cristo Jesus, que naquele momento estava derramando o seu sangue para que hoje pudéssemos aqui reunidos louvá-lo e adorá-lo e salvá-los também. Aqueles que estavam escarnecendo, eles precisavam do sangue de Cristo Jesus sobre as suas vidas para que houvesse perdão. Amém, amados? Dá para entender isto? Dá para compreender a seriedade de quem é Deus? Deus é Deus. Fogo consumidor. Fogo consumidor. Cuidado, cuidado. Já falei e volto a falar. Eu tenho medo de Deus. E não tenho vergonha de declarar isso não, tá? Mas eu tenho medo. Porque eu sei, se
pisar em falso com Deus, estarei debaixo de maldição e condenado ao sofrimento eterno. Tenho plena consciência disso. Você precisa ter essa consciência. Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia. Ah, Deus é amor, não sei o quê. Enfim, nunca te esqueças que Ele é justiça. E a justiça de Deus não o faz injusto. Ou seja, por ser justo, Ele honra a palavra dEle a cada vírgula. Deus não desonra a palavra dEle para facilitar a vida de alguém. Não é político, nem precisa do homem para nada, nem para adorá-lo, já que ele é adorado pelos anjos que estão lá diante dele, nesse momento, num perfeito louvor, e ele, oh glórias, recebendo toda a glória, toda a honra, de forma verdadeira, pura, dos anjos. É isso que diz a Bíblia. Portanto, cuidado com Deus, cuidado com a blasfêmia, cuidado com aquela ideia de colocar Deus contra a parede. Ah, Deus, eu determino. Abre a bocona cheia de dente cariado. Ah, Jesus, eu determino que... Está blasfemando contra o Senhor. Quem é que pode determinar alguma coisa? Quem somos nós, vermezinhos de Jacó, para determinarmos alguma coisa? Ó Deus, se você não fizer, você está lascado comigo, hein Deus? Faz, porque se você não fizer... O que é isso, gente? Isso é blasfêmia. Muitos estão nas igrejas blasfemando contra Deus, porque são ensinados dessa forma, por blasfemos, mas não querem conhecer a Bíblia, não querem observar a palavra de Deus. Amém, amados? Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vigia o coração, amados. A palavra está falando em síntese dessa forma. Vigia o teu coração, as tuas ações, as tuas atitudes, para que o teu coração endurecido não o faça uma fonte de blasfêmia contra o Todo-Poderoso. A blasfêmia surge de um coração duro, de um coração que resiste à graça do Senhor, que é contrária à vontade do Todo-Poderoso. E se porventura o coração continua assim, morre sem pecado. Se morre em pecado, diz a palavra que o pecado separa o homem de Deus. Separado de Deus, morreu, não há como chegar ao céu. Mas, se tocarem no Espírito Santo de Deus, aí não tem jeito. Não tem perdão, porque quem convence o homem de pecado é o Espírito Santo. Mas se você é inimigo do Espírito Santo, bate de frente contra o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai falar ao teu coração? Essa palavra de hoje, irmãos, não é para acusar ninguém. Essa palavra é a palavra de Deus para a nossa vida. Para a minha vida, principalmente. E se serviu para vocês, amém também. Mas é uma palavra do Senhor para a minha vida. Todas as vezes que eu ministro a palavra de Deus, é o Senhor ministrando primeiro ao meu coração. Porque é Ele que coloca as palavras na minha boca. Amém? E que nós possamos pensar, refletir sobre esta palavra, analisarmos o nosso viver e vermos, analisarmos e vermos se a nossa língua não é uma fonte de blasfêmia contra o Senhor. O poder mortal da língua, a blasfêmia contra Deus. Que nós possamos refletir muito. E se porventura, o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, despertando, olha, você está contra Deus, contra Jesus. Arrependido, confesse o teu pecado. Contra ele mesmo não vai acontecer. A pessoa há de continuar no engano. Há de continuar na sua prática pecaminosa. E há de perecer. Fique atento, porque é isso que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Vamos finalizar essa palavra. Espero que ela fique gravada em teu coração, em meu coração, para que nós possamos pautar nossos princípios nas verdades do Senhor. Vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai,
pela revelação mais uma vez da Tua palavra aos nossos corações, por nos ensinar, nos orientar, por falar às nossas vidas. Prepara-nos, ó Deus, para que os nossos passos, todos eles, sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Que aprendamos com o Teu Espírito a glorificá-lo nos tempos difíceis, nos tempos bons, nos tempos que nos agradam e nos tempos que nos desagradam. Mas que possamos ter sempre uma palavra de louvor e adoração ao Teu santo e maravilhoso nome, porque Tu és aquele que controla a nossa existência, nós somos Teus. Deus abençoe Teu povo, fala ao coração do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus nos abençoe, amados. Mensagem 1336